Oi, eu sou a Aline e seja bem-vinda a este canal. Hoje eu vim contar para você como o gráfico Cruz de Ansata já me salvou de um aperto muito grande. Tá, primeiro, antes de falar, o gráfico Cruz Ansata é esse aqui. E antes de falar sobre o gráfico, eu preciso falar sobre radiestesia, que a radiestesia é uma prática na qual a gente usa instrumentos para medir a energia. Esses instrumentos podem ser gravetos, podem ser pêndulos, podem ser gráficos. E faz um tempinho que eu comecei a aplicar sutilmente alguns gráficos na minha vida. Eu comecei a testar. E esse gráfico aqui, o Cruz de Ansata, ele me ajudou num momento bem difícil. Era assim, eu estava passando por uma dificuldade financeira bem grave, não tinha dinheiro para pagar o aluguel, tinha acontecido um monte de coisas assim, sabe? Tipo, a torre tinha desabado. E eu precisava de uma solução urgente para o meu problema. E aí foi que eu usei o Cruz Ansata. O Cruz Ansata, ele é esse gráfico aqui. Ele tem um círculo menor e embaixo a gente tem, né, mais 4, né, 1, 2, 3, 4, mais 4 meios círculos. Então, aqui, nesse círculo menor, eu coloco o meu desejo. Só que o gráfico Cruz Ansata, é preciso que você entenda que ele é um inversor de situações. Então, por exemplo, eu estava sem dinheiro para pagar o aluguel. Aí eu coloquei aqui no meu papelzinho, sem dinheiro para pagar o aluguel. Embaixo coloquei meu nome e a data de nascimento, que é para onde essa energia revertida iria. No caso, para mim. Então, por exemplo, eu posso usá-lo mais para situações graves, na qual você precisa reverter a situação. Sem emprego, estou desempregado, aí eu tenho que colocar aqui sem emprego e a cruz vai agir em todos os círculos até chegar essa energia revertida em mim, que é aqui que tem que estar o meu nome e a minha data de nascimento. Tá? Então ela pode ser utilizada, a cruz ansata, para qualquer situação, desde que a situação seja grave para você e que ela precise ser revertida o mais breve possível, né? No uso dos gráficos, você tem que tomar cuidado com algumas coisas que você vai fazer. Você não pode ser leviano com o uso dos gráficos. Esse daqui do Cruz Ansata, eu indico, ele é um gráfico egípcio, né? A Cruz Ansata é um símbolo egípcio. Eu indico que você vá ler um pouco mais a fundo antes de colocar situações levianas aqui, tá? Não vai colocar nada leviano. Por exemplo, eu tô com um parente meu no hospital. Joana tá no hospital. E eu preciso que Joana saia do hospital saudável. Coloco aqui, internada no hospital, doente. E aqui embaixo eu coloco o nome da Joana completo e a data de nascimento. Isso a gente chama de testemunho. É necessário, quando a gente vai usar os gráficos de radiestesia, ter um testemunho. Já que a gente está fazendo essa manipulação de energias, a gente precisa ter o endereço energético, que é para onde essa energia vai ir. Eu estou mandando, posso mandar até reiki pelos gráficos de radiestesia, posso fazer equilíbrio de chakras, tudo. Existe uma infinidade de coisas que se pode fazer com esses gráficos. Mas voltando, tem que ter a data de nascimento, porque a data de nascimento é o endereço energético.
Pode ter também a foto da pessoa ou fiozinho de cabelo, algo que remeta à pessoa. Pode até ser um fiozinho de cabelo dela, não tem problema. Mas tem que ter o endereço energético da pessoa. E a intenção aqui, quanto mais breve e clara você for colocar a sua intenção, melhor ainda. Aí voltando a contar o caso, olha, não levou 24 horas para o dinheiro aparecer. Tá? Eu estava com venda travada, que não estava fluindo, surgiu a venda, sei que o dinheiro apareceu em 24 horas, foi rápido, então foi uma solução rápida. Então, eu não recomendo que você use assim, ó, arrumar namorado, coisas assim que não são urgentes, coisas. Eu recomendo que você use para coisas graves. Estou sentindo uma dor muito forte, preciso que essa dor passe logo. Então eu coloco ali sangramento para ajudar a estancar. Então ele é um reversor de situações. E aí você coloca ali a sua situação que é considerada mais grave e você vai rapidamente reverter essa situação. Aí existe outras questões, por exemplo, eu quero reverter rapidamente uma situação na minha vida e obviamente se eu usar o Cruz Ansata e ela não for urgente, vai mexer em outras coisas na minha vida. Aí o que eu vou pensar? O gráfico, que susto, o gráfico não funcionou ou o gráfico funcionou ao contrário, ou o gráfico trouxe algo ruim para mim. Não é que o gráfico trouxe algo ruim para mim. Você que não soube usá-lo. Você que usou de maneira leviana. Você que não entendeu que ele deve ser usado apenas para situações mais emergentes para você. Não deve ser usado de maneira leviana. Porque existe uma série de coisas que a gente precisa trabalhar nas nossas camadas. Por exemplo, eu quero ficar rico. Experimenta botar aqui ficar rico no Cruz Ansata para ver. Faz o teste para ver o que vai acontecer. Muita coisa vai desmoronar na tua vida de uma vez e você vai achar que o gráfico tá fazendo mal, tá fazendo errado. Não, porque antes de ficar rico é um processo. Eu tenho que mudar minha crença, eu tenho que mudar minha energia, eu tenho que mudar uma série de coisas. Não é assim, num passe, não é uma coisa assim que é urgente. Eu vou mexer em várias áreas da minha vida ao mesmo tempo. Então vai virar uma bagunça. Então, é necessário que você entenda que esse é um gráfico emergencial para ser usado em situações emergenciais. Eu estou desempregado, eu estou sem comida na minha geladeira, ou então eu estou com alguém internado, né? Eu preciso que essa pessoa se restabeleça, eu preciso que essa pessoa volte a ter saúde. Aí eu coloco dentro do gráfico do Cruz Ansata. Mas aí você usa o seu discernimento antes de colocar as coisas no gráfico. E eu vou compartilhar com vocês, a partir de agora, alguns gráficos que eu tenho usado e como eu tenho usado e qual o resultado disso na minha vida, tá? Assim, para que vocês façam os testes de vocês, para que vocês leiam mais sobre o assunto, pesquisem sobre a radiestesia, que é um tema muito bacana. Eu vou pegar meu pêndulo, tá? Já vou voltar com meu pêndulo aqui, só um pouquinho. Então, aqui a gente tem o pêndulo, e o pêndulo ele é uma das ferramentas da radiestesia. E aqui deixa eu deixar ele paradinho. E ele pode ser usado também como um termômetro. Eu gosto de falar que o pêndulo ele é como um termômetro. Ah, mas eu não tenho um pêndulo em casa. Então você pode usar uma corrente e um anel, uma corrente e um pingente de cristal, porque o pêndulo ele é de madeira ou de cristal, né? Esse aqui eu já tenho que comprar um novo porque caiu e quebrou a pontinha. Mas enfim, ele ainda consigo utilizá-lo.
Ele serve como medidor de energia, do positivo para o negativo, assim como ele serve para dar resposta. Também utilizo ele no atendimento de tarô, que aí eu posso estar fazendo uma medição com o pêndulo, tá? Então é bem interessante. Tem muita gente que gosta de estar ali ativando o gráfico de radiestesia com o tempo, com o pêndulo, né? Que é girando o pêndulo assim e manifestando ali aquela energia, né? Através de afirmações, potencializando. Se eu só colocar o meu nome no gráfico e a situação que eu quero resolver funciona, preciso usar o pêndulo? Sim, eu raramente uso o pêndulo, porque senão demanda muito tempo meu ficar ali em cima pendulando o gráfico. Mas eu posso usar o pêndulo para saber quantos dias a situação tem que estar ali no gráfico. Por exemplo, eu quero dormir bem, então eu vou lá usar o gráfico e vou pendular. Eu posso até criar ali uma régua de dias para mim, para saber quantos dias eu vou deixar o testemunho no gráfico. 3 dias, 4 dias, 5 dias, assim por diante. Eu vou entrar no ambiente, quero saber como está a energia desse ambiente. Eu vou definir com o pêndulo o positivo e o negativo. Positivo é um movimento circular para a direita e o negativo é um movimento circular para a esquerda. Para frente e para trás é neutro. Então, se eu vou entrar num ambiente e fazer a medição desse ambiente, como é que está a energia da minha casa? Eu vou em cômodo por cômodo fazendo essa medição com o pêndulo. Como é que está a energia desse quarto? Aí eu vou pedir para o pêndulo medir para mim e o pêndulo vai começar a girar. Se o pêndulo começar a girar na afirmativa, tá ok. Eu ainda não estou precisando fazer limpeza energética no ambiente. Se o pêndulo girar na posição inversa, significa que o ambiente está precisando de uma limpeza energética. Então, existem várias utilidades para o pêndulo. Ele pode estar, sim, sendo utilizado junto com os gráficos de radiestesia. E é muito interessante e muito útil. Você vai testando essas ferramentas, se conectando com essas ferramentas e vendo o quanto elas podem ser úteis no seu dia a dia. Eu posso até utilizar o pêndulo quando eu for alugar ou comprar um imóvel. Eu levo esse pêndulo para medir a energia do lugar. Para eu saber se, por exemplo, ali tem um bom fluxo energético para eu conseguir meus clientes, ou se não, eu vou precisar fazer um trabalho de desimpregnação energética ali para conseguir vender. Então, o pêndulo é uma ferramenta muito legal. E como eu trouxe para vocês, a solução que a Cruz Ansata me deu. Eu espero que essas informações aqui sirvam para vocês aplicarem no dia a dia. E é claro que eu vou trazendo a minha experiência junto com os gráficos, tá bom? Um beijo, que a sua centelha brilhe cada vez mais.